Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à Sexta Mostra Científica. Este vídeo será uma apresentação sobre uma pesquisa elaborada por Débora Gomes Dias, Leonardo de Oliveira Alves e Paulo Santos do Nascimento Filho, orientados pelo professor Dr. Luiz Fernando Bittencourt, do Instituto de Computação. Nossa pesquisa tem como tema o estudo do desempenho de algoritmos de ordenação. Mas para entender o que são algoritmos de ordenação, é necessário compreender o que são os algoritmos. Os algoritmos podem ser definidos como uma sequência de instruções e passos a serem seguidos a fim de se resolver algum problema. Os algoritmos de ordenação, então, são os algoritmos que ordenam os dados de entrada em dados de saída, de maneira que eles fiquem ordenados de forma crescente ou decrescente, por exemplo. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é estudar o tempo de execução de determinados algoritmos de ordenação, quando expostos a 3 tipos de listas com valores pré-determinados. Eu sou Leonardo e eu vou falar um pouco a respeito da metodologia do nosso trabalho. Primeiro eu gostaria de começar pelos algoritmos que utilizamos, que foram eles: o Selection, o Insertion, o Bubble, Bubble alterado, Merge e uma versão iterativa do Quicksort. As listas que foram ordenadas, que conforme a Débora tinha explicado, os algoritmos de ordenação ordenam os dados. No nosso trabalho, ordenamos listas de números inteiros, que foram de 3 tipos: listas quase ordenadas, listas bem desordenadas, que são as aleatórias, e listas que estavam em decrescente. E os tamanhos das listas variavam de 10 até 500 mil números. Onde os testes rodaram? Como alguns testes demorariam dias e até semanas, utilizamos um protocolo que nos permitiu acessar computadores do Instituto de Computação da Unicamp através de nossas próprias casas. Então, a gente não precisou ir presencialmente no campus para mandar os nossos programas rodarem lá nos computadores do IC. E os programas foram todos escritos na linguagem Python. E já com os dados obtidos, a gente utilizou o Google Sheets para a gente manipular e fazer alguns cálculos como a média e para gerar os gráficos, né, que a gente utilizou nas nossas análises. Eu também queria reforçar que a nossa análise, a nossa discussão foi em relação ao tempo, foi em relação à parte prática. A gente não focou numa análise mais teórica, numa análise mais matemática dos algoritmos estudados. Oi pessoal, meu nome é Paulo e agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados de discussão do nosso trabalho. Primeiramente, nas listas quase ordenadas, a gente tem a figura 2 e a figura 3. A figura 2 é sobre a ordenação de até 250 mil itens e a figura 3 é até 500 mil itens. A gente pode perceber na figura 2 que o algoritmo que mais demorou para ordenar foi o Quicksort iterativo, e os que foram mais eficientes foram o Merge Sort, o Insertion Sort e o Bubble Sort alterado. Agora, sobre as listas aleatórias, a figura 4 e a figura 5. A figura 4 é sobre até 250 mil e a figura 5 até 500 mil itens. O algoritmo que mais demorou para fazer a ordenação em ambos os casos foi o Bubble Sort e o Bubble Sort alterado, só que o Bubble Sort alterado tentou demorar mais, porque ele fez um pouco mais de comparação que o seu algoritmo normal. A gente pode ver também no intervalo que vai de 50 mil a 100 mil, que o Selection Sort e o Insertion Sort na figura 4, eles tiveram o mesmo tempo de ordenação, só que a longo prazo o Selection Sort tentou demorar mais. E o algoritmo que demorou menos foi o Quicksort iterativo, e como a gente pode ver na figura 2 e 3 das listas quase ordenadas, ele foi o que mais demorou, só que na aleatória ele foi o algoritmo que teve uma melhor eficiência na ordenação desse tipo de lista. Agora, sobre as listas decrescentes, os algoritmos que demoraram mais uma vez foram ambos os Bubble Sorts. E a gente pode perceber também no intervalo que vai de 100 mil a 250 mil na figura 6 que houve uma inversão dos algoritmos Insertion Sort e Quicksort iterativo. O Insertion Sort a longo prazo passou a demorar menos do que o Quicksort iterativo, que passou a demorar mais. E na figura 7, esse tipo de inversão fica mais clara. E o Quicksort iterativo a longo prazo demora mais que o Insertion Sort. E o algoritmo que foi mais eficiente nesse tipo de ordenação foi o Merge Sort. Concluir que, dentre os algoritmos estudados nesse trabalho, nenhum se mostra perfeito. Como, por exemplo, o mesmo algoritmo que demora 1 segundo para organizar um tipo de lista, demora quase 3 horas para organizar outro tipo de lista do mesmo tamanho. Dessa forma, fica evidente que uma análise de cada caso é necessária para que se possa utilizar o melhor algoritmo para aquela ocasião, e não existe um melhor algoritmo para todas as ocasiões.